Por quê? Porque nós somos protestantes. E como protestantes, a gente tem um crivo, que é a Bíblia. A esse livro que há alguns, que nós chamamos de Palavra de Deus. Nós temos um crivo. Se nós somos protestantes, irmãos, a nossa consulta é aqui, nesse livro chamado Bíblia. Não pode vir um Zé, ninguém, não sei de onde, falar, Deus mandou te falar. Já aconteceu comigo aqui, eu acho que eu já contei essa história aqui. Uma vez, um cara me parou no shopping e falou que Deus estava mandando eu falar algumas coisas para mim. E aí eu confrontei ele. E ele ficou bravo comigo. Mas o próprio apóstolo João vai dizer, olha, provem dos espíritos e percebam e vejam, experimentem para ver se realmente o que essas pessoas falam é realmente de Deus. Se essa palavra que está sendo dita, aquilo que está sendo ministrado aqui, ou lá fora, ou que alguém manda chegar em você e dizer, prove e veja se esse espírito realmente ele está de acordo com as escrituras e com o espírito de Jesus. E eu queria ler com vocês em João capítulo 15, versículo 16. Jesus, certa vez, estava fazendo um grande discurso. E aqui, irmãos, eu quero te pedir, chega na sua casa, confere o que a gente está falando aqui. Esse negócio de ler é tão interessante. Eu estava até contando ali agora atrás. Hoje a Fernanda me mandou uma lista de coisas para comprar, para fazer ali o negócio das mulheres. E aí, irmãos, eu li o trem mais ou menos. Cheguei no mercado, estou lá, Então, filé de peito, creme de leite... Aí o último lá, 6 caixas de uva. Aí comprei 6 caixas de uva. Falei, mas por que é 6 caixas de uva? Aí depois, quando ela chegou lá, era 6 caixas de suco de uva. Aí na hora que você estiver comendo as uvas lá, lembra, tá? Lembra de mim. Tá? Era suco de uva. E eu comprei caixa de uva. Por quê? Porque eu não li direito. Aquilo passou desapercebido. E da mesma maneira, irmãos, é a leitura bíblica. Versículo isolado, coisa isolada, não faz teologia, não faz palavra. Então perceba, leia, leia as entrelinhas, não faça como Isaac, ok? Comprei errado, irmãos, comprei errado, tá lá as uvas, Mas amém, os irmãos vão comer as uvas lá, Não deixa nenhuma não, irmãos, senão, vamos lá. João capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte, olha, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Versículo 17, o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Depois lê o restante. Não faça igual Isaac, leia. Ok? Sabe, irmãos, na época de Jesus, vieram várias pessoas, havia ali uma expectativa, as pessoas aguardavam a manifestação do Salvador, do Messias, do Filho de Deus, prometido do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tinha várias profecias, passagens que diziam, olha, um dia vai nascer um Salvador, e esse Salvador vai liberar o povo da escravidão, do pecado. Essa é a promessa do Antigo Testamento, dito por várias pessoas em vários lugares diferentes. Isaías estava num local, Jeremias em outro local, e tantos outros, em cada um no seu local, mas a profecia era a mesma a respeito da pessoa de Jesus. Lá na célula a gente está lendo o livro de Hebreus, irmãos. E como o livro de Hebreus passa pelo Antigo Testamento. O livro de Hebreus ele é repleto de coisas do Antigo Testamento. E aí, irmãos, nessa expectativa, por que eles tinham essa expectativa? O povo hebreu é um povo muito sofrido. Eles só não eram mais sofridos que os torcedores do Vila Nova. É um povo muito sofrido, irmãos. Levado cativo. Esse povo foi humilhado de várias formas. Então você tem noção, esse povo foi levado preso para uma outra nação, e aí as pessoas que prenderam eles disseram, olha, vai lá, canta,
canta aí, igual vocês cantavam lá. Aí tem aquela canção, não sei se vocês lembram, antiga, aquela, eu não sou bom em inglês, tá? Vou tentar aqui, vou me arriscar. Aquela, By the rivers in Babylon, lembra? Rios da Babilônia. É porque meu inglês é péssimo, por isso você entendeu. Chama Rios da Babilônia. Essa canção antiga ali dos anos 80, 90, ela é o Salmo. É o Salmo onde as pessoas que levaram Jesus cativo, os hebreus, o povo do Antigo Testamento cativo, chegou lá na nação desse lugar. Agora canta as músicas que vocês cantavam lá. E isso era um confronto para aquele povo. E na época de Jesus, o povo estava preso, embora eles estavam ali no território deles, né, a nação que é dita santa, Israel, eles estavam ali na nação de Israel, esse povo, eles estavam sob o domínio do Império Romano. E eu já expliquei isso aqui várias vezes, é como se os argentinos tivessem aqui colocando sobre nós a cultura deles. Vocês podem ir, né, na cultura de vocês, mas até certo limite. E na época de Jesus não era diferente. O Império Romano mandava, o Império Romano cobrava impostos, o Império Romano dizia se aquele grupo era ou não um grupo que colocava em xeque, em risco a administração romana. E havia uma expectativa das pessoas ali, por conhecer o Antigo Testamento, da manifestação do Salvador, do Filho de Deus, do Messias aguardado. E naquela época, Jesus tinha alguns grupos políticos que é mencionado na Bíblia. Se você ler a Bíblia, pelo menos os evangelhos, você vai encontrar esses grupos. Primeiro grupo, o mais conhecido, quem são? Quem são, aliás, né? Quem? Fariseus. Os fariseus, eles acreditavam que quando eles observassem a lei com mais rigor, à risca, cumprisse a lei mais à risca, aí sim o Salvador viria. Quem assistiu The Chosen aí? Levanta a mão. Vocês lembram disso, Nicodemos, no discurso dele para os discípulos? Olha, o Messias vai vir quando as pessoas guardarem o sábado, quando as pessoas pararem de pescar no sábado, não era mais ou menos assim? Porque até lá o Messias não vai se manifestar. Esse era o grupo dos fariseus. Já os saduceus, eles controlavam o sacerdócio naquela época. E aí eu quero chamar a sua atenção para o próximo grupo, os zelotes. Quem eram os zelotes? Eram as pessoas que queriam pegar a espada e ir contra o Império Romano. Eles acreditavam que quando o Salvador se manifestasse, ele ia ser uma espécie de general de guerra. E esse general de guerra ia levantar soldados, né, os zelotes acreditavam que esses soldados eram eles, e iam então derrubar Herodes, ou quem quer que seja do trono, e tomar a força. E ali o reino, né, que eles diziam que era o reino de Deus, então seria instaurado. Os zelotes, eles acreditavam dessa forma. Era um grupo político que existia na época de Jesus. Outro grupo famoso da época também eram os herodianos. Quem eram os herodianos? Herodianos eram pessoas que, por mais que eles observavam a lei, guardavam a lei, eles diziam, não, tá legal. Deixa lá Herodes, deixa lá o imperador romano, está tudo bem, está tudo legal, não precisa ir contra esse povo não. Isso é o próprio Deus que mandou para nos guardar. E havia também, irmãos, os essênios, que viviam em comunidades separadas. Você quase não vai achar menção desse povo aí, mas existiam na época de Jesus os essênios também. E esses grupos, irmãos, todos esses grupos que eu mencionei aqui, havia um debate entre eles sobre como guardar a lei, como sacrificar no templo, como o governo deveria reger ou não. Tudo isso era debatido por esse povo. E esse povo, irmãos, eles não se davam bem. Eles só se deram bem em uma única circunstância. Adivinha quando? Quando? Quando se juntaram todos eles para crucificar Jesus. Lembra da passagem que o Renato leu aqui semana passada? Um reino dividido, ele não subsiste. E eles acreditaram nas palavras de Jesus nesse ponto. E eles se uniram para derrubar Jesus. Mas depois voltou tudo à mesma anarquia. Cada um para o seu lado. Cada um discutindo. Cada um, né? A lei é assim, não, a lei é assado. Não, a observância da lei aqui. Não, o governo é bom, o governo não é. Dessa forma.
E eu já falei isso aqui também, irmãos, mas eu quero frisar outra coisa. Jesus, quando ele se manifestou, com qual idade Jesus se manifestou? Começou a exercer seu ministério? 30 anos. Por quê? Jesus começou o seu ministério com 30 anos, porque um mestre, segundo a lei, ele só poderia ser mestre com a idade de 30. E Jesus morreu com 33 anos. Ou seja, tudo aquilo que você lê nos evangelhos a respeito das coisas que Jesus fez, são 3 anos, irmãos. Míseros 3 anos, Jesus fez tanta coisa. E aí, irmãos, como que era o modelo dos fariseus? Já falei isso aqui, mas vou relembrar os irmãos. De 5 a 10 anos, eles aprendiam a lei e memorizar a lei. Mais necessariamente os 5 primeiros livros. Se fosse um aluno aplicado, se fosse um bom aluno, se fosse um aluno exemplar, passava para a próxima fase, ensino médio, que é de 10 a 15 anos. Somente os melhores continuavam, e eles eram desafiados a memorizar o restante da lei, os profetas, os livros históricos. E aí, irmãos, terminou esse período, se o cara fosse bom, se aquele jovem ali, esse adolescente de de 15 anos, fosse um aluno excepcional, eu sei que está ficando chato, mas calma aí, que agora eu vou entrar onde que eu quero entrar, irmãos. Eu só preciso explicar isso aqui antes, da gente entender a palavra. Se esse cara de 15 anos fosse um cara excepcional, ele poderia escolher um mestre, o rabi, que eles chamavam, para andar junto com ele. Olha, eu vou escolher o Rocha como meu mestre. O meu líder vai ser o Rocha. Aí eu chegava no Rocha. Só que o Rocha, ele não me aceitava assim diretamente, o meu mestre, não me aceitava. Ele começava a fazer perguntas difíceis para mim, para verificar a minha capacidade, para verificar aquilo que eu sabia, aquilo que eu aprendi a vida inteira. Se ele me aceitasse, eu ia andar com ele até os meus 30 anos, ou seja, de 15 a 30, são 15 anos andando com uma pessoa, aprendendo, e não é uma relação de aluno-professor como a gente vê hoje, é uma relação mais profunda. Eu viveria na casa dele, eu andaria com ele, eu comeria o que ele comesse. Quando eu estivesse viajando com ele, por exemplo, se ele se assentasse em algum lugar, eu tinha que me assentar abaixo dele, para ouvir o que o Rocha falava. E tinha um risco ainda de qualquer momento o Rocha dizer, não vai dar, pode voltar para a profissão do seu pai. Esse era o ensino judaico. Os fariseus, eles pautavam o modelo de discipulado deles dessa forma. E aí, irmãos, Jesus já começa o modelo dele de discipulado totalmente ao contrário. Primeira coisa, não era o discípulo que escolhia o mestre. Quando Jesus se manifesta, é Jesus quem escolhe as pessoas. Nesse versículo que a gente leu aqui, está claro, olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. E de verdade, irmãos, uma loucura que acontece aqui no discipulado de Jesus, é que naquela época, você queria saber se o mestre era um cara fera, top, legal. Você quer saber se aquele cara realmente era, dito homem de Deus? Olha para o seu discípulo. Se o discípulo era bom, irmãos, o mestre era bom. Só que aí vem Jesus, irmãos, com a lógica do reino totalmente invertida. E aí Jesus, ao invés de deixar as pessoas escolherem ele escolhe as pessoas. É por isso que a gente não acredita naquela velha história, você aceita Jesus? Irmãos, é Jesus quem nos aceita. É Jesus quem te aceitou. Aquele negocinho que você fez lá, levantar a mão, eu te aceito, irmão, balela. Você não aceitou Jesus, você foi aceito por Ele. Nós fomos aceitos por Jesus. Por quê? Porque a gente era o melhor? Não. No sistema da lei, você tinha que ser um discípulo exemplar, um mestre da lei exemplar. Mas aqui no discipulado de Jesus, ele começa, irmãos, fazendo uma loucura. Ele começa a chamar primeiro Pedro, André, Tiago e João, que eram o quê? Pescadores. Eles não estavam ali no templo. Possivelmente, essas pessoas, esses discípulos, eles já tinham sido o quê? Rejeitados pelo sistema fariseu. Então Jesus começa, irmãos, com a lógica totalmente inversa, escolhendo pescadores.
Outra pessoa que ele escolhe para andar, Mateus. Quem era Mateus? Cobrador de impostos, publicano. E aqui, irmãos, começa a loucura. Porque quando o fariseu ia escolher aceitar ou não o seu discípulo, cada fariseu, cada mestre da lei tinha o seu próprio bordão. Por exemplo, para o judeu, eles podem trabalhar no sábado, sim ou não? Não. Alguns judeus, vamos supor, suposição que eu sou um mestre o Rocha, né? Vou voltar aqui no Rocha. O Rocha é o meu mestre da lei. E o bordão do Rocha, a frase do Rocha é assim, ó, a interpretação dele do sábado é assim, olha, nós podemos andar apenas 10 quilômetros no sábado. Passou disso, já é trabalho, a gente não pode fazer mais. Alguns mestres da lei falavam assim, olha, a minha interpretação é andar 5 quilômetros. Cada um tinha o seu jugo. O que é jugo? A sua frase, a sua forma de interpretar a lei. E aí Jesus vem. E quando ele vem, o bordão que Jesus dá é o seguinte, Mateus 11, 28 ao 30, diz o seguinte, olha, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o bordão, a forma, o jugo de Jesus era esse, e ele completa, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Naquela época, irmãos, quanto mais pesado o jugo, a pessoa falava, olha, esse homem é mais de Deus que o outro. Se um caminhar 10 quilômetros é o limite, para o outro é 5, esse de 5 ele é mais homem de Deus, porque o jugo dele é extremamente pesado. Mas Jesus vem e inverte a lógica. Quando Jesus se manifesta, ele diz, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus já está mudando a forma, o sistema, como é que a escolha dos discípulos deve ser, ele está mudando a forma como os bordões devem ser, a forma como o jugo deve ser, a escolha, a forma de escolher, tudo ele está mudando. Para dizer que o reino dele não é igual ao reino humano. É um reino totalmente ponta cabeça. Tem um livro interessante, se você puder ler, leia. Chama O Reino de Ponta Cabeça. Muito bom mesmo esse livro. E ele exemplifica essas coisas. E aí, irmãos, quando Jesus diz isso, ele está dizendo que a interpretação da lei, a interpretação de vida dele, é baseada em graça, misericórdia e restauração. E para piorar, irmãos, lembra que eu falei agora há pouco, que se você quisesse ver se um mestre da lei era bom, você deveria olhar para os discípulos. Pare e pensa comigo agora. Qual que é o tipo de gente que frequentou o discipulado de Jesus? Os rejeitados. E aí, irmãos? Irmãos, o grupo de discipulado de Jesus tinham tensões extremas, opostos. É como se você pegasse aí um corintiano fanático, um palmeirense fanático, e pusesse ali para fazer as mesmas coisas junto. Pega alguém que é de direita e de esquerda, mesmo jeito. Água e óleo se mistura? Não, né? O discipulado de Jesus era tipo isso, água e óleo. Como assim, Isaac? Simão Zelote era um dos discípulos de Jesus. Acabei de falar para você. Qual que era a crença dos zelotes? Eles acreditavam que eles iam tomar o reino à força. Ou seja, eles estavam preparados para matar os opositores, aqueles que se levantavam em nome de Roma. E no mesmo grupo discipulado de Jesus, tinha Mateus, um cobrador de imposto, que trabalhava para Roma. Olha o time de Jesus. Pessoas que têm divergências políticas inseridas no mesmo grupo. E Jesus chama os dois de discípulos. Hoje, irmãos, a internet é muito boa, mas a gente tem que filtrar muita coisa. Infelizmente, nesse ano político, o que mais a gente vai ver? Se a pessoa vota na esquerda, não é crente. Se a pessoa vota na direita, não é crente. Mas Jesus está falando que Simão Zelote, que dizia que queria acabar com o reino de Herodes, com o reino de Roma, à base de faca,
de espada é discípulo, e esse mesmo Jesus chama Mateus, um cobrador de imposto, que é tido como traidor, de discípulo, por que a igreja se acha no direito de dizer que um é discípulo e o outro não? Por que as pessoas, principalmente as pessoas do púlpito, se acham no direito de dizer que aquele lá é discípulo porque ele faz tal coisa, aquele outro não é porque ele não faz tal coisa? Irmãos, quem julga a igreja é Jesus. Quem julga quem é ou não discípulo é Jesus. Nós podemos contestar? Sim. Esses dias aí, uma pastora veio me confrontar no Instagram, e me encher a paciência. E aí depois ela veio pedir desculpa. E ela falou: olha, eu não falo mal de pastor, essa culpa eu não carrego. Eu falei: mas deveria. Pensei, deveria. Por quê, irmãos? Entenda o que eu vou dizer. A gente não pode atacar as pessoas, mas a gente pode atacar ensinamentos. Porque se o mau pastor ganha voz no meio da igreja, o que vai ser dos bons pastores? Se a má mensagem ou a mensagem equivocada do evangelho ganha púlpito, a boa, a pura, a simples mensagem do evangelho, ela vai perder voz, porque o falso evangelho está sendo anunciado. E cabe a nós, irmãos, de maneira educada, confrontar ensinamentos, mas dizer se uma pessoa é ou não nascida de novo, só Jesus. Por mais que dê vontade. Esses dias eu estava até conversando com o Renato, e eu falei para ele: eu vou confessar um pecado aqui, irmãos, mas eu acho que, não sei, irmãos, eu sou falho. Esses dias eu estava falando com ele, tanto que eu tenho revolta com o Edir Macedo, e eu falei: cara, eu acho que esse cara nunca nasceu de novo, porque o tanto de gente que esse cara engana, o tanto de dinheiro que é tomado das ovelhas, eu tenho minhas severas dúvidas se essa pessoa nasceu de novo. Irmãos, de verdade, é difícil acreditar que uma pessoa dessa nasceu de novo. Pessoa que rouba a igreja, rouba as pessoas em nome de Deus, irmãos. Para mim é o diabo que faz isso. Mas vamos voltar aqui para a palavra. Eu não estou aqui para confessar pecado, não hoje, No grupo de discípulos de Jesus tinha essa tensão política. Nesse mesmo grupo de Jesus tinha uma tensão econômica. Por quê? Para e pensa comigo. Tinha pescadores, sim ou não? Acabei de citar: Pedro, André, Tiago, João. Pescadores. É como se fossem pequenos empresários. E na mesma mesa tinham publicanos, que são equiparados a grandes empresários, pessoas com muito dinheiro. Na mesma mesa de Jesus tinha Pedro, que era impossível, que não media suas palavras. Chegou para prender Jesus, ele corta a orelha do soldado, ele não está nem aí porque ele fala: não, Jesus, você não vai morrer não, aqui é Pedrão, é eu, sou fera, você não vai morrer, eu não vou deixar. E no mesmo grupo tinha João, calmo, manso, humilde, reclinava no peito de Jesus. Quando vai escrever o evangelho, fala: eu sou o discípulo amado, e ponto. Nessa mesma mesa, irmãos, pessoas que não às vezes tinham o mesmo nível de fé. Quando Jesus ressuscita, Tomé fala o quê? Eu quero ver para crer. Eu quero pegar ali na mãozinha de Jesus para ver se ele realmente ressuscitou. E o próprio Pedro, irmãos, que faz uma das declarações mais lindas da Bíblia: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus ainda responde a ele: olha, bem-aventurado é você, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai. Nesse mesmo grupo, irmãos, pessoas ambiciosas. Certa vez Jesus estava ali com os discípulos, e a mãe de Tiago e João chegou para ele e fez um pedido ousado. Qual que era o pedido? Mestre, quando o Senhor vier com o seu reino, eu quero te pedir uma coisa: deixa que um filho meu se assente à sua direita e o outro à sua esquerda. E isso causou o que, irmãos? Um alvoroço, uma indignação por parte dos outros discípulos. Uma tensão moral. Por quê? Porque no grupo de discipulado de Jesus tinham quem? Judas, o traidor, aquele que roubava. A Bíblia vai dizer que ele roubava.
Você está me entendendo onde que eu quero chegar? Eu estou falando da mesa de Jesus. Eu estou falando de mim e de você. Eu estou falando desses personagens bíblicos aqui, mas eu quero te mostrar uma realidade que esses 12 discípulos aqui, até agora eu só falei dos 12, estão sentados na mesma mesa, compartilhando do mesmo Jesus, mas com ideias diferentes. São tensões que a mesa de Jesus consegue manter e que fariseu nenhum poderia manter. Religião nenhuma no mundo pode manter esse tipo de gente assentado na mesma mesa. A começar do primeiro confronto que eu falei para você, um publicano e um zelote na mesma mesa, não dá certo, a não ser que milagrosamente, isso se dê. Não tem como falarmos. Nenhuma religião no mundo, ela é capaz de pôr duas pessoas totalmente antagônicas, diferentes, assentadas na mesma mesa. E para piorar um pouquinho mais a situação, nesse contexto que eu falei para vocês aqui, aproveitar o gancho que hoje é dia das mulheres, a mulher não poderia se sentar numa mesa discipulada por um fariseu. Você mulher aí, tem gente que acha que a Bíblia é muito machista, deixa eu te falar, Jesus é o único de todas as religiões do mundo, Jesus é o único que resgata o valor da mulher, o único. E o valor da mulher não está em si, porque todos nós nascemos pecadores, o valor da mulher está em Jesus, assim como o valor do homem, porque para Deus não há o quê? Judeu, nem bárbaro, nem homem, nem mulher, mas todos nós estamos assentados nessa mesma mesa. E aí, irmãos, tem aquele episódio que todo mundo conhece, a igreja inteira conhece, de Marta e Maria. Marta estava ali na casa com Jesus, e Jesus falando, e Marta correria para cá, para lá. E onde que Maria estava? A Bíblia vai dizer que ela estava assentada aos pés de quem? Jesus. Olha só que loucura. Se um fariseu passa ali e vê essa cena, irmãos, caixão e vela preta. Por quê? Isso é considerado loucura. Como esse homem pode deixar uma mulher se assentar aos pés dele? Você está vendo que Jesus quebra os paradigmas daquilo que a gente acredita que é certo e errado? Porque Ele tem um conceito do que é certo e errado e não nós. Você está vendo que você tem seus ideais, seus pensamentos, eu tenho meus ideais e pensamentos, mas quando chega a luz, quando Jesus é exposto, a mensagem do Evangelho chega, todo o nosso pensamento, toda a nossa ideologia se torna nada perante Ele. Toda a nossa ideia de Deus, toda ideia humana que a gente pode ter, toda pretensão humana, todo projeto de vida que a gente pode ter, quando chega Jesus, irmãos, isso se esvazia, se torna nada. Por quê? Porque chegou aquele que une as pessoas, não pelo propósito, mas Ele une pelo seu sangue. Esses dias eu estava vendo um vídeo muito interessante. Um pastor disse o seguinte: olha, esses dias eu li a Bíblia satânica. E ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia satânica não tem lá, olha, odeie as pessoas, não. Você chegou a ver esse vídeo? Você está rindo aí? Não. Ele não dizia assim, olha, odeie as pessoas, seja mal, não. Sabe o que a Bíblia satânica dizia? Ame aqueles que te amam, mas odeie aqueles que não gostam de você. E ele dizia o seguinte para a igreja: alguns de nós seríamos bons satanistas, porque a gente não aguenta o confronto do discipulado, a gente não aguenta o confronto da mesa. E aí, irmãos, se você está aqui há 2, 3, 4 domingos ouvindo, você vai lembrar da raiz de amargura que a gente comentou, você vai lembrar da mensagem passada do Renato, na ceia. Você percebe que a mesa de Jesus não é para quem você acha que tem que se assentar, mas é para quem Ele acha que tem que se assentar? Você percebe isso? Sabe por quê, irmãos?
Por que eu falei tudo isso? Já estou quase terminando, irmãos. Por que eu falei tudo isso? Na mesa de Jesus tinha revolucionários, colaboradores de Roma, pescadores simples, cobradores de impostos, homens impulsivos, pessoas contemplativas, gente de fé ousada, gente de pequena fé, gente cheia de dúvidas. A mesa de Jesus tinha tudo quanto é tipo de pessoa. Mas uma coisa eles tinham em comum. Olha para cá. Todos eles abandonaram os seus próprios conceitos para seguir Jesus. Sabe o que falta para nós enquanto comunidade, filhos da verdade? Abandonar os nossos próprios conceitos de fulano, ciclano para mim não serve. Mas aquele ali lidera, aquele fulano lá, não vou porque o grupo do fulano está lá, irmãos. A mesa de Jesus é feita de pessoas que rejeitam os seus próprios quereres, rejeitam os seus próprios conceitos, os seus próprios ideais, para que prevaleça o ideal do reino de Deus. Essa é a mesa de Jesus. Mas só é possível entendermos a mesa de Jesus quando a gente entender aquilo que o apóstolo Paulo fala. Queria abrir com você uma passagem. Não estava nem no script isso aqui, deixa eu ver aqui. Segundo Coríntios capítulo 13, versículo 18. Segundo Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O que falta à igreja não é contemplar os nossos irmãos. Deixa eu te falar, se você contempla o seu irmão, você ficar olhando demais para o seu irmão, você só vai ver defeito mesmo. Mas o apóstolo Paulo fala, olha, nós contemplando a glória do Senhor. Paulo vai dizer também aqui também aos Coríntios, olha, se eu conheci alguém segundo a carne, ou se eu conheci o próprio Deus, o próprio Jesus segundo a carne, não conheço mais assim. Por quê? Porque agora essa pessoa é minha irmã, é meu irmão, faz parte do mesmo reino que eu, se assenta na mesma mesa que eu, depende da mesma graça que eu. Lembra que eu falei para vocês que os fariseus se assentavam acima e os discípulos um pouco abaixo? Quem aqui lembra daquela figura, daquela imagem, né, da Santa Ceia? Tem alguém ali assentado acima ou abaixo de alguém? Porque Jesus, Ele nos iguala como iguais. Todo mundo pecou, todo mundo carece da mesma graça. A mesa de Jesus tem o poder de nos unir pela graça de Deus. A mesa de Jesus é o lugar de se assentar com um diferente e dizer, olha, nós somos diferentes. O Renato falou aqui semana passada. Eu e o Isaac pensamos diferente acerca de algumas coisas. Eu penso mesmo, irmãos. Irmãos, eu não gosto nem de falar de Apocalipse, que eu penso totalmente diferente dele. E os meninos lá na célula vivem insistindo para falar de Apocalipse. Eu corro. Igual aquele negócio, igual o diabo corre da cruz, mas não corre não, irmãos, tá? Eu corro de falar isso, porque são assuntos secundários. O que me une ao Renato não é pensar politicamente igual. O que me une ao Renato não é pensar o Apocalipse da mesma forma que ele. O que me une a ele é saber que nós dois dependemos e carecemos da mesma graça. Estamos assentados, esperando a vinda do Cordeiro e dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós dependemos do Senhor, nós contemplamos a sua glória. É isso que nos une, é isso que nos faz um, e é isso que nos faz participantes da mesma mesa. O resto não importa. Quando chega Jesus, irmãos, Ele derruba o muro da diferença. Ele derruba o muro que nos separa. Se havia algum véu que nos separava, já não separa mais. Por quê?
brilhou o sol da justiça. Porque o choro já durou uma noite, agora a alegria vem amanhã, porque Ele é a própria alegria, Ele chegou no ambiente. E aí, irmãos, mesmo diferentes, fazemos parte do mesmo corpo. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende o reino de Deus, a gente entende o Evangelho, a gente entende a mensagem. Daí não sobra mais nada para a religião, não sobra mais nada para a diferença, não sobra mais nada para o diferente, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Queria convidar você a orar, fique de pé no seu lugar.